Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos dar sequência à exposição que temos feito deste livro sagrado. E se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja, tem uma playlist com as mensagens anteriores que ministramos nesta série de Joel. Então, Joel, capítulo 2, versículo 1 ao 11, palavra do Senhor para os nossos corações. A versão que nós utilizamos é a versão padrão da Igreja Presbiteriana, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus, Joel 2, 1 ao 11. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem os muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ilumine, nos agracie, nos instrua com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, estamos diante do Senhor, que é digno de receber toda honra, glória, louvor e adoração. Estamos diante da Tua palavra, palavra viva, eficaz, inspirada pelo Teu Espírito Santo. E essa palavra, Senhor, encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução, para a edificação da Tua igreja nesta manhã. Ó Senhor, tem piedade de nós, sobretudo do pregador, e nos dá iluminação, discernimento, todo o cuidado necessário, mas também a intrepidez vinda de Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que nenhum de nós saiamos daqui nesta manhã sem estar consciente de que o Senhor tratou individualmente com cada um à luz da Tua palavra. É no nome do Teu Filho amado que eu te oro e já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso sermão, baseado nesta perícope, acredito que resume bem todo esse parágrafo sacrossanto. O alarmante
toque da trombeta e o terrível dia do Senhor. O alarmante toque da trombeta e o terrível dia do Senhor. E eu quero começar esta mensagem trazendo à memória da igreja do Pirangi uma das histórias que o nosso pastor emérito da nossa igreja, pastor Enoque José de Araújo, pastor de honra da nossa igreja, fundador, e enquanto ele for vivo, ele é o nosso pastor. Eu e o reverendo Romeu somos os socó pastores, né? E uma das histórias que o reverendo Enoque sempre contou aqui nas suas mensagens e que me marcou muito, foi que um dia um pastor resolveu pregar sobre a volta de Jesus na sua comunidade. E naquele dia ele combinou com os irmãos músicos da igreja que eles deveriam subir no telhado da igreja e quando o pastor dissesse: Jesus vai voltar ao toque da trombeta, os músicos deveriam tocar com toda a força, com todo vigor, as trombetas no telhado da igreja. E assim foi feito. O pastor começou a pregar a mensagem, e lá no meio da mensagem, o pastor disse: Jesus vai voltar ao toque das trombetas. E aí os irmãos lá em cima largaram o toque das trombetas. A quebradeira foi grande dentro da igreja. Era gente passando por cima do outro, chinela voando, banco para um lado, banco para o outro, e o povo correndo, e as portas foram colocadas abaixo. O ribuliço foi tremendo dentro da igreja, e as trombetas tocando, e quanto mais tocava, mais o povo corria. E ficou somente uma velhinha sentada na primeira fila, e o pastor. E o pastor disse: "Ô, minha irmã, glória a Deus, pelo menos a senhora, crente, uma serva de Deus, estava preparada para o dia do Senhor. Esses outros aí, correu tudinho no toque da trombeta, ficaram alarmados. Mas pelo menos nessa igreja tinha uma pessoa crente. A senhora ficou." Ela disse: "Não, pastor, eu fiquei porque levaram as minhas muletas." O toque da trombeta. Nem sempre o toque da trombeta é um toque de alegria, de felicidade. Eu já tive a oportunidade de ir à solenidade onde foi tocado uma trombeta e o toque era de felicidade. Mas nem sempre o toque da trombeta é de alegria, de felicidade, ou implica em uma solenidade festiva, em uma convocação para uma festa. O texto que temos diante de nós é um texto soleníssimo. E eu diria que é um dos textos mais difíceis de interpretação do livro do profeta Joel. Eu confesso aos irmãos que se eu não estivesse pregando expositivamente e sequencialmente, jamais iria encarar esse texto. E essa é uma das grandes vantagens da pregação expositiva. É que a pregação expositiva desafia o pastor a encarar determinados textos na Bíblia que ele jamais pregaria se não estivesse numa sequência. Jamais. E o texto de Joel capítulo 2 é um desses. Os estudiosos, os exegetas, eles se dividem sobre a real interpretação, o significado e a aplicação desse texto para a nossa vida. Para os irmãos terem uma ideia, há aqueles que olham para esse texto e veem nesse texto algo somente relacionado ao passado. Que esse texto estaria tratando simplesmente daquela situação que o povo de Judá, lá no século IX, por volta de 830, enfrentou. Ou seja, aquela praga, aquela catástrofe, entre aspas, natural, que foi a invasão dos gafanhotos no reino de Judá, e que Joel pega essa circunstância para dizer: isso aqui
representa o juízo de Deus, o dia do Senhor sobre a vida de vocês. Então ele trabalhou isso no capítulo 1, e agora no capítulo 2 ele estaria dando mais detalhes, mas ele continua falando a mesma coisa. Se no capítulo 1 ele mostrou que a praga devastou o campo, e que essa devastação, essa calamidade atingiu até mesmo o templo, a igreja do Senhor, no contexto da velha aliança, no capítulo 2, Joel estaria falando a mesma coisa, olhando com as lentes do retrovisor, e estaria mostrando que essa calamidade, essa catástrofe atingiu agora a cidade, atingiu a própria Jerusalém, atingiu os moradores da rua, da cidade, não mais o campo somente, porém a cidade. Essa é a interpretação preterista, ou que olha somente para o passado. A outra linha de interpretação é a linha futurista, que olha para o texto e diz: não, o capítulo 2 não está tratando mais da invasão dos gafanhotos, pura e simplesmente. Isso já ficou no capítulo 1. Joel já deu toda a descrição necessária dessa invasão no capítulo 1. E agora Joel está aplicando aquela realidade histórica e olhando para o futuro, olhando pura e simplesmente para a era escatológica, para os finais dos tempos, para os últimos dias. E dia do Senhor aqui aponta para a segunda vinda de Cristo. Então não tem mais nada a ver com a situação de Judá, com a situação no século IX, mas está apontando lá para frente, para a era escatológica. Um teólogo chamado Charles Feibiger, ele diz que ambas as posições estão equivocadas, e eu concordo com ele. Porque se eu ficar no passado, eu vou ter sérios problemas aqui com a descrição que Joel faz, a começar do toque da trombeta. E ninguém toca uma trombeta como sinal de alarme para tratar do passado. Quando se toca uma trombeta como sinal de alarme, ou para convocar um exército, é para algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Mas também não podemos simplesmente pegar o texto de Joel capítulo 2 e, com uma curiosidade frívola, com uma visão escatológica míope, até porque a escatologia é extremamente difícil, e dizer que aqui está apontando somente para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, porque aí o texto perderia a sua importância para os leitores originais, para o povo de Judá. Como é que Joel se levanta para pregar ao povo de Judá e ele tem uma mensagem somente futura, escatológica, dos últimos dias? Não estaria correto. Então, só aqui você percebe o quanto o texto é difícil, o quanto o texto é complicado. Mas há 3 linhas de interpretação desse texto que eu preciso chamar a sua atenção, porque eu vou seguir uma delas, para que a gente possa entender esse texto. A primeira linha é essa linha histórica literal. Joel continua falando da invasão dos gafanhotos. Joel continua chamando a atenção para essa praga de gafanhotos. E aqui ele está dando detalhes desses gafanhotos, usando metáfora, usando imagens, descrevendo esses gafanhotos como um povo, como um exército poderosíssimo, e ele começa a detalhar esse exército, não só a sua aparência, as suas características, o seu poder de devastação, mas também o que esse exército significa. Essa é a linha histórica literal. E eu penso que nós temos dificuldades também aqui, porque ele já falou isso no capítulo 1. A outra interpretação
é uma interpretação que diz o seguinte: aqui é literal, ele está falando dos gafanhotos. Ele continua falando dos gafanhotos. A descrição toda aqui são os gafanhotos. Mas esses gafanhotos representam, ilustram um exército humano, que pode ser o exército assírio ou o exército babilônico, que invadiria Judá e o reino do norte posteriormente. Nós estamos aqui por volta do ano 830, 810 a.C., e em 722 você tem a invasão do exército assírio contra o reino de Judá, e o exército babilônico também contra o reino do norte. Então, aqui nós teríamos a descrição dos gafanhotos, mas como ilustração, como uma metáfora destes exércitos inimigos que viriam sobre o povo de Deus. E a terceira linha, que eu acredito seja coerente com o texto, é a linha do reformador João Calvino. João Calvino dizia que no capítulo 1 nós temos a praga do gafanhoto, e no capítulo 2 nós temos Joel aplicando esse evento histórico para a invasão do exército assírio que viria contra o povo de Deus. Então, o que Joel está descrevendo agora não são mais os gafanhotos. O que ele está descrevendo agora é o exército assírio, é o poder de destruição do exército assírio. E por que ele coloca isso? Porque quando você olha o capítulo 2 como um todo, você vê que o capítulo 2 mostra que esse povo aqui, que Joel está chamando aqui, que ele trata esse exército como um povo. Então ele usa aqui, quando você lê o capítulo 2, é uma linguagem militar, é uma linguagem que está tratando de seres humanos, porque ele chama de um povo organizado, um povo poderoso, um povo forte, um povo com poder de destruição. E quando chega lá no versículo 20, ele diz que esse povo é o povo que veio do norte. Então, Calvino diz que no capítulo 2, nós não temos mais a figura literal dos gafanhotos, mas estaria tratando do exército, sobretudo do exército assírio. Alguns estudiosos dizem que seria o exército babilônico, mas que seria exatamente essa questão do exército e não mais da praga do gafanhoto. Então você vê como a coisa não é simples e como você deveria estar no meu lugar para poder explicar melhor. Principalmente o reverendo Romeu deveria estar aqui. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, antes de entrarmos no texto, é que Joel chama a atenção para outro tema nesse capítulo, sobretudo nessa primeira perícope, que é o tema do dia do Senhor. Ele abre o capítulo falando sobre o dia do Senhor, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E ele termina o capítulo dizendo que o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? O dia do Senhor. Na verdade, o tema, o dia do Senhor, é o tema central da profecia de Joel. O dia do Senhor é o assunto principal do livro de Joel. É aqui onde ele resume toda a sua profecia, toda a sua teologia, tudo aquilo que ele quer dizer. Ele está tratando sobre o dia do Senhor, que, como eu já disse nas mensagens anteriores, não tem nada a ver com o domingo, que nós consideramos como o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus, por causa da vitória de Jesus sobre a morte, e aí a igreja se reúne no domingo como o dia do Senhor, o dia mais importante para o cristão. Dia do Senhor aqui é sinônimo de juízo, de condenação. Dia do Senhor aqui é o dia do acerto de contas. O dia quando Deus chama a casa à ordem. É o dia quando Deus traz juízo, começando
pelo seu povo. E como diz a carta de Pedro, o juízo sempre começa pela casa de Deus. É muito interessante quando a gente estuda esse tema do dia do Senhor como sinônimo de juízo, à luz não só do livro de Joel, mas do Antigo Testamento, e eu não tenho como detalhar aqui, mas a gente vê que o dia do Senhor não necessariamente é um dia específico, mas o dia do Senhor são todos os atos de juízo de Deus ao longo da história. São aqueles momentos em que Deus exerce juízo sobre o seu povo, sobre as nações, sobre aqueles que desobedecem a sua palavra ao longo das eras, ao longo do tempo. Isso é o significado. E é claro que esse dia do Senhor, ele vai culminar com a segunda vinda de Cristo, com o juízo final, com o acerto de conta de todas as nações diante de Deus. Esse será o grande e terrível dia do Senhor. Mas, ao longo da história, ao longo das eras, esse dia do Senhor vai sendo exemplificado e executado para que o povo de Deus se volte cada vez mais para Ele. É por isso que Joel, além de ser um livro histórico, uma profecia que aponta para o reino de Judá, é um livro que tem aplicação para os nossos dias e tem aplicação escatológica, futura. Aponta para as últimas coisas, para os últimos dias. Por quê? Porque o dia do Senhor acontece em vários momentos até culminar com aquele grande e terrível dia do Senhor. Com isso em mente, meus irmãos, eu gostaria que a gente pudesse olhar o texto e, à medida que formos lendo, extrair dele as lições para a nossa vida. O texto começa, versículo 1, dizendo assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. A primeira coisa que chama a atenção aqui, já na abertura do capítulo, e ao longo de todo o capítulo 2, são os imperativos de Deus para o seu povo. E o primeiro imperativo está aqui: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Tem outros imperativos que a gente vai ver em outras mensagens, mas esse aqui é o primeiro, é o principal. Toque a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Como eu disse, o toque da trombeta, em alguns momentos, pode indicar solenidade, alegria, mas nem sempre. No contexto de Israel, era muito comum o uso da trombeta. E a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que essa trombeta aqui não é a trombeta clássica que era usada nas festas. A trombeta aqui que ele está tocando, que ele está dizendo tocai a trombeta, é o shofar, é o chifre de carneiro. Havia dois tipos de trombeta, uma trombeta mais reta, mais fina, e a trombeta que era o chifre de carneiro, o shofar. E que o texto coloca muito bem, e quando a gente olha o Antigo Testamento a gente entende isso mais claramente. Era tocada, essa trombeta aqui, era tocada em Sião, tocada pelos sacerdotes, que nesse contexto aqui iriam agir como sentinelas e tocariam essa trombeta chamando a atenção do povo. Você sabe muito bem que as cidades antigas eram muradas. E quando havia uma ameaça, quando um exército inimigo estava se aproximando, ou quando alguma calamidade estava para vir sobre aquele povo, os sentinelas nas muralhas,
eles tocavam as trombetas e, dependendo do toque da trombeta, o povo se preparava ou para a batalha ou para correr, para recuar, dependendo do toque. O toque da trombeta dava exatamente o tom para o povo: vamos para a guerra ou é hora de correr, porque nós não temos mais chance nenhuma. O que é interessante aqui em Joel é que quem está mandando tocar a trombeta e quem toca essa trombeta é o próprio Deus. E o toque aqui é um toque de alarme. O toque aqui não é para fora dos muros, é para dentro dos muros. O toque aqui não é para preparar o povo para a guerra. O toque aqui é para o povo tremer, é para o povo chorar, é para o povo ficar apavorado, ficar com medo. Por isso que na nossa versão aqui diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Voz de rebate é voz de lamento, de recuo, é choro, é medo, é lamentação, é uivo. Joel já tinha dito anteriormente que os sacerdotes deveriam chorar, deveriam uivar diante do Senhor, que os agricultores, os homens do campo, deveriam lamentar, chorar, se quebrantar diante de Deus, que os bêbados, os ébrios, deveriam despertar do sono, da apatia, da insensibilidade, diante daquilo que estava acontecendo. Mas parece, meus irmãos, que o povo continuou insensível. Parece que o povo continuou anestesiado, apático, indiferente àquela situação. E aí Deus ordena: tocai a trombeta em Sião. Toque a trombeta. E toque a trombeta em Sião. Sião era o lugar onde estava o templo, onde estavam os sacerdotes, era o lugar mais alto, era o lugar onde o povo adorava a Deus. E por que Deus está mandando dar um toque de lamento, um toque de rebate, um toque que mostra que o povo está completamente perdido diante do que virá? Porque a maioria dos estudiosos entendem que o povo de Israel, que o povo de Judá, tinha uma falsa impressão, uma ideia errada do ponto de vista teológico, de que enquanto existisse o templo, enquanto existisse a casa de Deus, eles não seriam atingidos por nenhum tipo de catástrofe, de calamidade, de invasão inimiga. Eles já sabiam muito bem o que era invasão de exércitos inimigos, o que era guerrear, mas eles tinham a ideia de que enquanto o templo estivesse de pé, que era símbolo e sinal da presença de Deus entre o povo, enquanto o templo estivesse ali em Sião, enquanto existissem os sacerdotes no templo, aquele povo era um povo inexpugnável, um povo indestrutível. Deus não iria destruir o seu povo. Deus não iria permitir que uma nação inimiga tomasse conta do seu povo. Então eles tinham a ideia: nós temos o templo, nós temos os sacrifícios, nós temos os sacerdotes, Deus está conosco, então nós somos invencíveis. E aí o povo está vivendo aquela religiosidade frívola, apática, uma religiosidade pura e simplesmente exterior, de rasgar vestes, mas que não tinha coração, que não tinha vida no altar, que não tinha uma verdadeira comunhão com Deus. Estava tudo funcionando, mas sem coração, sem fervor, sem vida.
E Deus permitiu a praga de gafanhotos. E aquela praga devastou toda a região de Judá, a ponto de o templo ser atingido, porque não havia mais as ofertas de manjares, não havia mais o vinho novo, não havia mais nenhum tipo de condição de manter o culto, a casa do Senhor aberta. E mesmo assim, o povo não acordou. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado com a religiosidade. Porque, embora a gente não concorde plenamente com um adágio que tem por aí, que até hoje não se sabe bem quem disse, mas em parte é verdade. A religião, muitas vezes, é o ópio do povo, é o entorpecente do povo. A religião já foi usada, inclusive no nosso país, e eu não estou falando pura e simplesmente do catolicismo, não. Estou falando também do protestantismo, como meio de domesticar o povo, de fazer com que escravos, que pessoas humildes, pessoas simples, não se levantem nem exijam seus direitos. E o púlpito já foi usado muitas vezes para acalmar as massas, usando o povo como gado diante das autoridades, das elites, que patrocinam, que mandam, para que o povo se mantenha do jeito que está e não exija os seus direitos. A religião pode entorpecer a mim e você. Você pode ser mais presbiteriano do que cristão. Você pode ser mais assembleano do que crente. Mais batista do que de fato servo de Deus. E aí, Deus não se agrada com isso. Às vezes a gente está mais preocupado com a liturgia. A gente está mais preocupado com a forma, com o tempo do culto, com os hinos que são cantados, com toda a parafernália que está em volta do culto. Se o pastor está de gravata ou sem gravata, se o pastor está de roupa social ou se não está. A gente está preocupado com as exterioridades e não tem o coração. De que adianta, meus irmãos, o pastor está aqui de paletó e gravata, num domingo de manhã, de 9 horas, numa cidade como a nossa, Cidade do Sol, simplesmente porque missionários americanos, quando vieram trazer a mensagem para cá, trouxeram não só o evangelho, mas trouxeram também a cultura americana. E enfiaram de goela abaixo de que pastor é paletó e gravata. E aí, quando o cara vai evangelizar os índios lá na floresta amazônica, bota uma gravata nos índios. Como se isso fosse evangelho. E outros que querem trazer a cultura do século XVII, século XVIII, dos puritanos ingleses, para os nossos dias. E aí você vira uma religião de exterioridades, uma religião de formas, de rituais, sem vida, sem coração, sem rasgar o coração diante de Deus. E Deus se enoja. Deus sente náuseas com isso. Deus repugna uma religião sem vida. E aí Deus manda juízo sobre o povo, sobre a sua casa, sobre os líderes. Mas infelizmente, mesmo assim, o povo continua indiferente. Por quê? Porque o povo vê a tragédia como se fosse uma tragédia natural. Ah, não, essa invasão de gafanhoto aqui acontece sempre na nossa região. Ah, isso que está acontecendo aí é coisa da natureza, a força da natureza. E aí Joel se levanta e diz: não, o que está acontecendo aí é a mão do Senhor. É o Senhor quem está por trás, é o Senhor quem está agindo, foi o Senhor quem mandou esses gafanhotos. E vocês devem se quebrantar, chorar, se humilhar diante dele, rasgar o coração diante dele, converter-se, voltar atrás, avaliar a vida de vocês, a religião de vocês, o culto de vocês. E agora no capítulo 2, ele vai dizer, além dessa invasão de gafanhotos, o Senhor manda tocar a trombeta em Sião,
dando voz de rebate no santo monte. Por quê? Porque o Senhor iria mandar o exército, e eu creio que é o exército assírio, e ele viria e faria uma devastação pior do que a dos gafanhotos. A dos gafanhotos era fichinha diante do que o exército assírio iria fazer e fez com o povo de Israel. Porque ainda não tinha se levantado um povo poderoso no século IX. Mas vai se levantar os assírios, os caldeus, e eles vão ser um exército sanguinário, assassino, um exército que sai destruindo tudo que tem pela frente. Então o Senhor diz: tocai a trombeta em Sião, ou seja, aonde está o templo, onde estão os sacerdotes, onde está o meu povo adorando. Em outras palavras, tocai a trombeta na minha casa, tocai a trombeta para o meu povo, mas não toque chamando o povo para uma festa, não dê o toque que está falando de uma solenidade, de um encontro festivo, dê um toque de voz de rebate, dê um toque de lamento, dê um toque de luto, para ver se o povo acorda. Aí ele diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate, perturbem-se todos os moradores da terra. Irmãos, dependendo do toque da trombeta, o povo ou era convocado para a festa ou para o choro. E quando aquele chofar, aquele chifre de carneiro foi tocado em tom de lamento, o povo iria ficar perturbado, desorientado, sem noção, porque algo muito ruim está vindo aí. Eu não sei se você já viu um toque de uma trombeta sendo tocada em lamento, num velório ou numa situação assim de tristeza. É coisa terrível. É muito triste. Tem uma música de Altemar Dutra, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas dele, que no meio da música tem um toque de uma trombeta, mas um toque de lamento. A música exatamente fala de lamento, eu não estou lembrando aqui bem da letra da música, mas aquele toque no meio da música, às vezes quando eu escuto, você fica todo arrepiado e você chora. Porque não é um toque festivo, é um toque de lamento. E quando os sacerdotes tocassem a trombeta em Sião, no lugar do templo, no lugar da casa de Deus, na cidade de Deus, onde estava o povo de Deus, aquele povo e todos os moradores da terra ficariam perturbados, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Eles saberiam, chegou o dia do juízo. Chegou a hora que o Senhor vai pedir contas de cada um de nós. Não só os sacerdotes, não só o povo de Israel ficaria perturbado, toda a terra, todo o povo. Irmãos, até hoje eu estava vendo essas guerras aí que acontecem em Israel, e eu estava vendo um documentário, e tem uma moça aí, a Aline, que ela fala muito sobre Israel. Ela estava fazendo um vídeo em Jerusalém ou na rua, e aí de repente toca o alarme, eles correm para aqueles locais subterrâneos para se proteger de mísseis. Até hoje é assim. Está todo mundo feliz na rua, tal assim, se tocou o alarme, eles vão correr e vão se esconder. Agora imagine nessa época aqui, quando tocou o alarme, a trombeta em som de rebate, como ficou aquele povo sabendo que o dia do Senhor estava às portas, estava chegando. Então Joel chama atenção para o toque da trombeta, Joel chama atenção para o local onde a trombeta deveria ser tocada, em Sião, no meio do povo de Deus. Joel chama atenção para o efeito do toque da trombeta,
que iria deixar o povo perturbado, porque não é um toque festivo, é de lamento. E Joel chama a atenção que essa perturbação toda é porque o dia do Senhor, o dia do juízo, está próximo, é iminente, está presente, está diante do povo. O povo estava vivendo, os ébrios ainda estavam tomando uma, se alegrando, mesmo sem noção de que o vinho novo já não tinha mais, não tinha uma próxima safra. Os sacerdotes, faltando as ofertas de libação, faltando tudo, o templo para ser fechado, e eles estavam indiferentes. Estava todo mundo vivendo como se aquilo ali fosse passar rápido, e o profeta diz: não vai passar, vem coisa pior. O dia do Senhor está próximo. Aí ele vai descrever esse dia. E ele diz assim: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Joel está dizendo, a trombeta está anunciando o dia do Senhor, o dia que está próximo, está às portas. Por isso que eu estou dando o toque de rebate, o toque de lamento. Mas esse dia é um dia que não tem nenhuma esperança para vocês. É um dia de negridão, de densas trevas, um dia de nuvens e negridão. E outra coisa, esse dia é como a alva por sobre os montes. Meus irmãos, como eu disse, eu estou seguindo aqui basicamente a linha de João Calvino, e eu concordo com ele quando ele diz assim, que o que o profeta está fazendo aqui no início é chamando a atenção daquele povo para provocar medo, angústia, pavor. O profeta está dizendo assim, vamos dizer que ele está falando ainda dos gafanhotos. Imagine um bando de gafanhotos quando eles invadem uma plantação. O céu fica escuro, fica negro, é como uma nuvem escura, e eles devastam tudo. Agora, veja, se falando de gafanhoto já é algo terrível, não sei se você já viu um ataque de gafanhotos, mas o ataque que é descrito aqui no capítulo 1 é esse tipo de ataque que o céu escurece, que uma nuvem negra toma conta de todo o ambiente, e tudo que tiver pela frente eles vão arrastar. Agora imagine um exército. E um exército que o texto diz aqui que vai surgir como a alva. É de repente. E aqui tem uma imagem interessante para a gente pensar. Você sabia que o momento mais escuro da noite não é a meia-noite, como a gente imagina? Não é a meia-noite. O momento mais escuro é segundos antes da alva. E o que o texto está dizendo aqui é que se a coisa estava bronca para o povo, no momento mais difícil do povo, que era aquela praga de gafanhotos, ainda iria surgir de repente, como a alva, como o dia clareia, que vem, não tem treva que consiga segurar, por mais escuro que seja, quando o sol aparece, a alva vai surgindo, apareceria um exército, um povo poderoso contra eles. O que ele está apontando aqui é o alerta para mostrar que aquilo ali era algo repentino, inesperado. Assim como os gafanhotos vêm e invadem de forma inesperada, um povo poderoso, um povo numeroso, viria sobre eles. E seria como a alva quando aparece. É de repente.
ela aparece, ela surge. E aí ela toma conta e não tem mais treva que segure. Então ele está dizendo assim: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ele está dizendo: povo de Judá, tremam, perturbem-se, chorem, lamente, uive diante do Senhor, porque o Senhor está tocando a trombeta no meio de vocês, dando voz de lamento, dando voz de rebate, porque o dia dele está chegando. E esse dia não é um dia de luz, é um dia de densas trevas, é um dia de escuridão, é um dia de negridão. E como a alva surge de repente, um povo poderoso, numeroso, um povo que ainda não existiu como eles, virá sobre vocês. Deus está alertando o seu povo. E aí o texto diz algo sobre o poder desse povo. À frente dele, aqui, se você gosta de marcar sua Bíblia, marque aí as vezes que aparece à frente de, porque toda vez que aparece ele está descrevendo o exército, ele está mostrando o poder de devassidão ou de destruição desse exército. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Olha o poder de destruição deste exército. Primeiro o texto diz, é um povo grande, numeroso, não era um exército pequeno. Assim como os enxames, assim como o bando de gafanhotos era numerosíssimo, esse exército que viria contra Judá era um exército grande, poderoso, inumerável. E o poder de destruição dele era tão grande que à frente dele, ele age como um fogo devorador, um fogo que consome tudo que tem pela frente. Atrás é como uma chama que abrasa. Aí ele diz, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás, como um deserto assolado, nada lhe escapa. Por que ele está usando aqui a figura do jardim do Éden? A palavra Éden significa delícias, jardim das delícias, ou dos prazeres. Ali tinha tudo do bom e do melhor para o prazer, para o deliciamento do homem. Um jardim das delícias. Judá, principalmente Jerusalém, Sião, era o jardim das delícias do povo de Deus. E o Senhor está dizendo que assim como um jardim de delícias, um jardim maravilhoso, lindo, com tudo do bom e do melhor, é completamente devastado por um enxame ou por um bando de gafanhotos que vem, pega uma plantação linda, maravilhosa, e quando os gafanhotos passam, atrás dele fica um deserto, fica só o restolho. Judá seria comparado a esse jardim de delícias, que quando esse exército inimigo passasse, ficaria atrás de si só destruição como um deserto. Nada lhe escaparia. Já pensou que coisa Deus está dizendo para o seu povo? Aí ele vai falar da aparência desse exército. Além de numeroso, além de ter um poder de destruição, a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos,
todos os rostos empalidecem. Meus irmãos, imagina a cena que Joel está pintando. Por isso que os estudiosos dizem que Joel daria para escrever roteiro de filme de terror. E os efeitos que Joel está colocando aqui, a cena é vívida. Joel está dizendo, esse povo é um povo numeroso, um povo poderoso, um exército combativo, que vem como um fogo devorador, que diante dele a terra é como um jardim, mas quando ele passa, fica um deserto. Ele sai destruindo tudo. E quando eles vêm caminhando por sobre os montes, e aí ele faz toda uma descrição da chegada desses exércitos, como cavalos. E aqui, se você entende que ele está falando ainda de gafanhotos, é interessante, os estudiosos, quando chama a atenção sobre isso, porque a palavra gafanhoto, no italiano e em outras línguas, significa cavalo, porque os gafanhotos têm uma aparência de cavalo. E aqui estaria falando da agilidade, da força, dessa agilidade do cavalo, mas como nós entendemos, podemos estar errados, mas entendemos que ele está falando aqui do exército, ele está falando aqui dos cavalos literais, e ele está falando aqui dos carros desses cavalos, que quando vinha sobre os montes, e esse exército naquelas carruagens, era algo tão assustador que os inimigos, só em olhar o exército assírio ou o exército babilônico, eles tremiam, os rostos ficavam empalidecidos, eles ficavam já derrotados, só em ver a marcha, o poder bélico daquele exército. Então ele diz, olha, eles vêm estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças, e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Você entendeu agora por que a trombeta daria voz de lamento, de rebate? E por que o povo deveria ficar apavorado e com medo? Porque este exército que veio, assim como o exército de gafanhotos, que tinha um poder de destruição fora do comum, e que assusta. Eu estava lendo um comentário e depois eu fui ver no YouTube, e é interessante. Irmãos, se o capítulo 2 tratar só da praga de gafanhoto, mas se fosse somente gafanhoto, já é assustador. Já é assustador. O barulho dos gafanhotos, do bando de gafanhotos, a forma como eles comem, como eles vão levando, já é assustador, deixa qualquer um tremendo. Agora imagine um exército como o exército assírio, invadindo de repente, pegando o povo de surpresa, como o dia que está nascendo, invadindo, todos bem organizados, aquele exército em ordem de combate, um não bate no outro, eles vão marchando, aquela horda toda organizadazinha, aqueles pelotões de exército, tudo organizado, em marcha de combate. Diante dele, o povo tremeria. E aqui, meus irmãos, deixa eu fazer uma observação para vocês. Porque se o texto está falando do exército assírio, aí é que a coisa complica. Quando a gente estuda a história dos assírios, e principalmente o exército assírio, eu estava lendo ontem à noite, o exército assírio,
e o rei da Assíria, eles queriam entrar para a história e entraram como o povo mais sanguinário e violento que já existiu. Há descrições que mostram, por exemplo, Assurbanipal sentado com a sua esposa diante dos jardins do palácio e olhando os inimigos sendo torturados, mortos, e as suas cabeças sendo cortadas e colocadas em um monte para servir como memorial. O exército assírio, quando invadia uma região, eles saíam matando as pessoas, cortando as cabeças, e durante todo o trajeto, toda a estrada e toda a extensão da terra, eles penduravam as cabeças dos mortos para mostrar o quão mal eles eram. Eles esfolavam as pessoas. É por isso que quando Deus mandou Jonas pregar, Jonas disse: vai tu, Romeu. Manda Romeu. Eles se alegravam com crueldade. Com a crueldade. E eles eram organizados demais, um exército poderoso, quase imbatível. Levou muitos anos para que aquele exército fosse superado. Muitos anos. E o profeta está descrevendo exatamente esse povo que vai vir sobre um reino pequenininho, meu irmão. Porque quando a gente pensa no povo de Israel, no povo de Judá, quando a gente pensa sobre o povo de Deus, a gente pensa assim num povo grande como o Egito. Não, meu irmão. Deus olhou para um povo desprezível, um povo pequeno, uma comunidadezinha agrícola, um povo que não tinha experiência de combate, de batalha, não tinha como fazer frente ao exército assírio nem ao exército babilônico. Uma comunidade agrícola, pastoril, um povo religioso. E outra coisa, os caldeus, eles faziam essas invasões militares e eles tinham também como uma questão religiosa, era em nome do seu Deus, Assur. Então, destruir Israel, destruir Judá, destruir qualquer outra nação que não adorava o Deus deles, para eles era uma vitória, e eles iriam passar o fio da espada mesmo. O texto está dizendo: toque a trombeta, porque se vocês acham que essa invasão de gafanhotos trouxe destruição para vocês, miséria para vocês, o exército que vem aí, o exército assírio ou o exército babilônico, vai ser muito pior. Muito pior. E aqui tem um ponto interessante, como eu disse, a leitura de Joel e de todos os profetas sempre nos coloca assim, o evento histórico, a aplicação para os nossos dias e ainda tem uma aplicação futura escatológica. Eu gosto muito de uma expressão que o Dr. William Hendricks fala no comentário dele, e o reverendo Augusto Nicodemos reverbera na sua exposição do sermão escatológico. As profecias, olhar para as profecias, para os livros proféticos, é como você olhar para uma montanha. E quando você se aproxima daquela montanha, por trás dela tem outra montanha e tem mais uma montanha. Então, quando a gente olha para Joel, você está vendo a questão lá no século IX, você vai ver mais na frente para os profetas, e você vai ver mostrando o dia do Senhor. E veja que coisa, meus irmãos, ele diz: o dia do Senhor vem. E como será esse dia? Dia de nuvens, dia de trevas, mas o Senhor é quem está levantando tudo isso. É a voz do Senhor. O exército não é o exército assírio, o exército é o exército do Senhor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ele está falando aqui que esse exército não está sendo comandado pelos gafanhotos ou pelo rei da Síria. Esse exército está sendo comandado por Deus, pelo próprio Deus. É Deus quem está
executando, e Ele é poderoso nas suas ordens. E aí ele usa aqui a questão cósmica, a lua, o sol, apontando esse evento escatológico lá na frente, que não se cumpriu quando a Assíria invadiu Judá, mas que aponta lá na frente para o dia do Senhor. Eu quero terminar essa reflexão chamando a sua atenção para alguns pontos para a gente orar. Em primeiro lugar, meu querido, como está a sua vida diante de Deus? Você é um religioso de carteirinha? A sua religião é pura e simplesmente exterior? Você rasga as vestes, mas não rasga o coração? Cuidado, porque se você for filho de Deus, assim como Judá era, Deus vai usar a vara da disciplina, juízos, para chamar você à ordem, para chamar você ao arrependimento, para você ter uma vida de comunhão com Ele. Deus pode usar circunstâncias, pessoas, seja lá o que for, para lhe disciplinar, para lhe punir, porque você é filho dele. Se você está sem disciplina é porque você não é filho, mas se você está sendo disciplinado é porque você é filho, você é amado por Deus. Deus está disciplinando o seu povo porque ama seu povo e quer o seu povo diante dele. Segunda coisa, não olhe para as circunstâncias da vida, para as coisas da vida como natural. Olhe tudo dentro dessa providência e dessa ação de Deus. É Deus quem está por trás de tudo isso aqui, é Deus quem está agindo, é Deus quem está atrás e adiante e comandando este exército, seja de gafanhoto, seja o exército inimigo. Mas a outra coisa que eu quero dizer para você, que entrou aqui, é que um dia do juízo vai chegar, o dia do Senhor vem, e como diz o texto, é um dia terrível, é um dia terrível. Quando Jesus voltar, Ele vai julgar todos. E eu pergunto, você está preparado para esse dia? Porque o texto diz assim, o dia do Senhor vem, é terrível, quem o poderá suportar? Que você se prepare para esse dia do Senhor, que você se prepare para estar diante do Senhor, quando a trombeta tocar, os céus se abrirem, que você não haja como aqueles irmãos que tiveram que correr, que você esteja firme em Jesus Cristo, e quando a trombeta tocar, não seja para você sinal de alarme, mas de vitória, de júbilo, de alegria, porque o meu Senhor vem, e eu vou estar para sempre e sempre com o Senhor. Os ímpios serão julgados, os falsos religiosos serão julgados, mas quando a trombeta tocar, eu estarei para sempre com o meu Senhor. Mesmo que eu já tenha morrido, quando a trombeta tocar, o apóstolo Paulo diz, os que morreram em Cristo ouvirão o soar da trombeta, a voz da trombeta, e estarão indo para o encontro do Senhor nos ares. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?